ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deu um ultimato ao governo do Distrito Federal para que faça um aporte de recursos no Banco de Brasília, que é o banco estatal. Banco este que entrou numa transação que terminou causando um prejuízo enorme para a instituição, ao fazer tratativas para comprar o Banco Master no ano passado, a despeito, inclusive, de todas as recomendações contrárias que eram feitas, denúncia que tinha sido feita pelo Sindicato dos Bancários, apontando o que diziam as avaliações sobre a estrutura e os negócios que eram feitos pelo Master, também a despeito de uma avaliação de consultoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas tudo foi aprovado no ano passado de uma forma relâmpago, com todo o apoio do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que precisa ser cobrado em relação a isso. E, neste momento, o que o ministro da Fazenda fez? Deu um ultimato. É preciso o governo do Distrito Federal separar recursos, colocar para garantir a saúde financeira do Banco de Brasília. Esse aporte, segundo apurei nos bastidores, que está sendo cobrado, exigido pelo ministro da Fazenda, para que não haja uma intervenção diretamente no BRB, é que o GDF, a gente fala tudo aqui com sigla, né? GDF é Governo do Distrito Federal. É que o GDF faça um aporte de 4 bilhões de reais no banco estatal. Por quê? Porque o prejuízo que o Master deixou no local, na instituição financeira, foi enorme. Inicialmente se falou ali nos bastidores em torno de 2 bilhões de reais. O Banco Central ainda está amarrando, fechando essa conta toda, mas agora já se considera, pelo menos nas informações que chegam até a gente, é que é o dobro. Portanto, que chega a esse montante ou ultrapassa de 4 bilhões de reais. E por que há uma preocupação tão grande do ministro da Fazenda em relação a esta questão do Banco Estatal do Distrito Federal? Porque é Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem recursos da União em vários de seus aportes diários em vários setores. Consequentemente, isso pode ser um risco também, é uma pergunta que se faz em relação a valores do próprio Tesouro Nacional. O ministro da Fazenda, portanto, faz esta exigência, não é uma exigência que está partindo somente do ministro da Fazenda, o Banco Central está discutindo também, inclusive com outras instituições financeiras, pelo que também já apurei nos bastidores, para saber se algum outro banco teria o interesse de fazer esse socorro ao Banco de Brasília, mas é importante também ressaltar, já de início, um ponto que é: quem tem conta hoje no Banco de Brasília precisa entrar em algum pânico e tirar dinheiro dali ou encerrar? Não, não precisa. Tudo que se diz para a gente hoje, tecnicamente, é que a situação do Banco de Brasília, muito diferentemente do que foi o caso do Master, embora o caso Master tenha ajudado a piorar as contas do BRB, falo piorar porque tem outras transações que foram feitas no BRB que são consideradas bastante equivocadas ou com propósito, no mínimo, questionável. Por exemplo, o que é que o Banco de Brasília tem a ver com patrocínio, estampa em camisa do Flamengo? O que é que o Banco de Brasília tem a ver com fazer projetos no Piauí? O que há de comum, inclusive, entre esses dois pontos e o Banco de Brasília? O Banco de Brasília, o Flamengo e o Piauí, o estado do Piauí. E não entro em mérito aqui de nada em relação ao estado do Piauí, nem ao time de futebol. A questão é o que o BRB tem a ver com isso. Depois aí essa transação com o Master. Então, são transações que são questionáveis, e em relação a esses dois últimos pontos, gente, vou falar mais sobre isso depois, tem só uma pequena coincidência. O Flamengo é o time do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. O Piauí é o estado de origem do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que, portanto, tem que ser questionado neste momento, sim. Tá quieto ali no canto dele, cabe a gente trazer luz para o debate e saber tudo o que está ocorrendo nesse momento e também entender esses motivos. O fato, inclusive, é que Ibanez, quando teve a aprovação, foi uma aprovação relâmpago. Primeiro, houve uma aprovação no Conselho, lá no BRB, para fazer a compra daquela parte do Master, 58%. Depois disso,
O sindicato daquele local fez uma denúncia de que aquilo ali não estava condizente com o que deveria ser os propósitos do banco, o que deveriam ser os propósitos do banco, e além disso, precisavam ser cumpridas etapas posteriores, como passar por uma análise da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui não é Assembleia Legislativa, aqui é Câmara Legislativa mesmo. Então, eles fizeram essa cobrança. Isso de lá para março, só chegou na Câmara em agosto, ou seja, num período que todo mundo já estava sabendo dos problemas que o Master estava enfrentando. Já vinha, não sabia que ia chegar no ponto de uma liquidação ainda, porque a investigação estava andando, mas havia uma série de passos que não estavam com os degraus numa ordem muito certa. Enfim, foi para a Câmara Legislativa, a aprovação em primeiro e segundo turno, relâmpago numa tarde, chegou para o governador num dia, 2 horas depois ele já sancionou aquilo ali. Então, trouxe tudo isso, porque aí volto para o que eu comecei no assunto, a questão de um ministro da Fazenda fazer esta cobrança do governo do Distrito Federal, porque tem que fazer mesmo, tem que fazer essa cobrança do Distrito Federal. E é curioso, porque assim, a gente sabe que quando tem uma cobertura ampla, nacional, obviamente, a imprensa toda está em cima, esse caso Master está em cima, no dia a dia, a cobertura de algumas unidades da federação terminam ganhando muito maior espaço. E, às vezes, Brasília, a gente fala muito, eu digo fala muita gente, quando eu falo a gente é a mídia mesmo, a gente fala muito em Brasília, no contexto nacional. Mas quando se verifica como que é essa cobertura do dia a dia sobre o que é feito no Distrito Federal, gente. Preciso jogar mais luz nessa cobertura do Distrito Federal. Sinceramente, preciso mesmo. Porque assim, corre solto. Quando que a gente fica ouvindo mesmo falar sobre o Distrito Federal? Era quando teve o 8 de janeiro, que aí o governador, até vocês vão lembrar, chegou a ser ali afastado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, foi afastado da segurança pública, desse comando da segurança pública, não do governo do Distrito Federal. Mas o governo do Distrito Federal teve uma intervenção na segurança pública naquele momento. Então, assim, mas o final das contas é que muitas vezes se faz cara de paisagem no governo local em relação a esses problemas, porque faltam alguns holofotes em relação ao que é feito por aqui. Então, hoje, pelo menos, estou me dispondo a trazer essa discussão para vocês de uma forma mais ampla.